Galera, eu já imaginava que essa igreja do Chainsaw Man era uma parada muito bizarra. Mas olha, o negócio é muito pior do que eu esperava. Mas enfim, eu acho que eu finalmente entendi o real motivo da segurança pública não querer que o Denji se transforme mais no Chainsaw Man. E se eu estiver certa e o Denji se transformar de novo, eu acho que vai dar uma cagada bizarra. Mas se você quiser saber mais sobre essa teoria, fique comigo no vídeo até o final. Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 140 de Chainsaw Man. Antes de começar o review, eu gostaria de agradecer todo mundo que mandou melhoras pra mim e pra minha mãe. Ela tá se recuperando da cirurgia, tá tudo bem, e eu tô um pouco melhor da gripe e da labirintite. Ainda não tô 100% recuperada, eu acho que dá pra perceber isso pela minha voz, mas o que importa é que, aos poucos, as coisas estão melhorando. Enfim, se você sempre me acompanha e curte os reviews semanais do mangá, já sabe, né? Clica no like desde agora. Mas se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, não esquece de caprichar no like e de se inscrever no canal. No capítulo passado, o Sugô usou um argumento bem convincente para persuadir o Denji a se juntar à igreja do Chainsaw Man. E esse capítulo começa com o Denji e o Sugô na frente do prédio da igreja, e no alto desse prédio tem um cabeção do Chainsaw Man. Mas reparem que a cabeça é do Chainsaw Man vermelho, o Denji, e não do Chainsaw Man preto, o Pochita. E eu suspeito que os planos da igreja envolvem interesse no Pochita. Sugô comentou que antigamente o prédio pertencia a um culto, mas aí a igreja do Chainsaw Man fez um trabalho incrível e acabou com esse mal. Então, o culto foi absorvido e eles tomaram conta do lugar. Só que o Denji estava cagando para isso. Na real, o único interesse do Denji era saber onde estão as garotas com quem ele poderia transar. Prometeram ao Denji um harém. Então, cadê esse harém? E o Sugô falou: calma aí, cara, sem pressa. Antes de conhecer as garotas, o baixinho ali na frente vai te mostrar o lugar. E no caso, esse baixinho se chama Nobana Higashiyama. E como ele tem o mesmo sobrenome da Kobeni, acabou sendo confirmada a teoria de que ele é o irmão da Kobeni. Eu chamei ele por tanto tempo de Kobeni Jr. que a chance de eu decorar que o nome dele é Nobana é bem remota. Eu acho que até o final do vídeo eu já esqueci o nome dele. Bom, os três entraram na igreja do Chainsaw Man, que é um lugar bem bonito e cheio de pompa. Logo de cara, o Denji reparou que quase todos que estavam ali eram estudantes, e o Kobeni Jr. confirmou que a igreja era composta, em sua maioria, por estudantes, e quase não tinha adultos. Se até agora você não ligou o sinal de alerta, você já vai ligar. Isso porque, segundo Nobana, tem uma arma de raios ultravioletas que foi desenvolvida pelos Estados Unidos e está sendo usada no ar do Japão. Em razão disso, os adultos perderam a habilidade de raciocinar e isso levou os estudantes a construírem a igreja do Chainsaw Man. Eu não tenho palavras nesse momento, mas calma que ainda piora. O Sugô concordou que tudo era culpa dos Estados Unidos, que eles são um bando de desgraçados, e o Denji estava incrédulo com tudo aquilo. Mas o Kobeni Jr. insistiu que o Chainsaw Man descobriu essa tramóia dos Estados Unidos porque, graças aos seus poderes demoníacos, ele possui uma visão além do alcance. Aqui me bateu uma dúvida. Será que o Kobeni Jr. sabe que o Denji é o Chainsaw Man? Eu tô achando que não, porque ele se refere ao Chainsaw Man em terceira pessoa, e não como se ele fosse o Denji, mas eu não sei. Enfim, a gente não precisa avançar muito no capítulo para concluir que essa igreja do Chainsaw Man tá fazendo muita bizarrice. Em poucas páginas, já ficou claro que essa igreja, na realidade, é um culto que está usando os estudantes como massa de manobra, incentivando o ódio contra os adultos e contra os Estados Unidos. Mas calma que ainda piora. Os três entraram no local que era o salão de casamento Chainsaw Man. Sim, é isso mesmo que você ouviu. A sala ao lado do salão de casamento é o local onde o Denji finalmente iria macetar com uma garota. E nesse momento, o Denji ficou todo animadinho.
Só que havia um detalhe. Depois de macetar, o Denji teria que se casar com a garota com quem ele macetou. Afinal, ele irá se juntar à igreja do Chainsaw Man. Aí o Denji falou: Para tudo aí! esse negócio aí de macetar e casar, o Denji falou que não faria isso não. Nem fudendo. E o Nobene... É Nobene o nome dele? Ah, sei lá, foda-se. O Kobeni Jr. ficou todo constrangido, tentando explicar as regras e contou que a igreja encoraja o casamento entre estudantes. Calma que piora. E essa ideia brilhante, mais uma vez partiu do Chainsaw Man, que descobriu que o casamento após a maioridade foi uma ideia implementada pelos Estados Unidos para manter os japoneses como escravos. Cara, esse garoto tá defecando pela boca, sem nem o que dizer. Mas isso serve para ilustrar que, pelo menos como Kobeni Jr. fala ao longo do capítulo, dá para perceber que ele comprou 100% as ideias da igreja. Até o próprio Sugô também parece ser meio assim. A minha dúvida é se os jovens foram simplesmente convencidos por meio de argumentos ou se eles sofreram alguma lavagem cerebral em razão do poder de algum demônio. Pode ser que os líderes da igreja se valeram do fato de que são pessoas jovens e, por isso, estão mais suscetíveis a serem manipuladas, até porque jovens têm a mente em desenvolvimento. Ou pode ser que, em algum momento, os estudantes podem ter sido presos em algum lugar, ficaram famintos e a Kiga conseguiu controlar essa galera. Como esses jovens estão convencidos de que os Estados Unidos são o grande mal do mundo, pode ser que os jovens sejam usados para incitar um conflito, uma guerra contra os Estados Unidos. E havendo uma guerra, adivinha, a Yoru se fortalecerá. Enfim, o Denji mandou muito bem nesse capítulo, porque ao invés de aceitar passivamente essas maluquices, ele botou o dedo na cara deles e falou: vocês são um bando de malucos, eu quero macetar, mas eu não vou aceitar esse negócio de casar não. E ele ainda falou: eu não descobri nada desse negócio ultravioleta americano. E o Sugô ficou surpreso porque ele acreditava que aquilo era verdade. Mas como o Sugô foi refutado, ele tentou sair por cima da discussão e argumentou que talvez a igreja do Chainsaw Man mentisse um pouco ou aumentasse as coisas. Mas isso não era nada demais. O que importava é que várias pessoas foram salvas pela igreja. E nisso, Denji e Sugô começaram uma discussão. O Denji achava um absurdo o que a igreja estava fazendo, ainda mais essa história de fazer pirralhos se casarem. Sugô rebateu que o Denji também era um pirralho que caiu no papo dele. E o Sugô se valeu da ótica utilitarista para justificar o que a igreja estava fazendo. Se 100 pessoas estavam sendo salvas pela igreja, qual o problema de uma pessoa acabar se ferrando? Só que no caso, o Aki já foi essa uma pessoa que acabou se ferrando para que muitas pessoas fossem salvas, né? Bom, o Kobeni Jr. tentou interromper a briga dos dois, mas nesse momento ele sentiu uma mão tocando no seu ombro. E reparem que ele ficou assustado quando percebeu quem havia chegado. Esse cara dispensou o Kobeni Jr. para voltar a fazer as suas tarefas regulares e ele saiu correndo. Nesse momento, foi revelado que foi ele quem deu a missão ao Sugô de levar o Denji para a igreja. Em inglês, o nome dele foi traduzido como Baren, mas a tradução oficial do português ficou como Balen. Então, dependendo de onde vocês lerem, vocês podem encontrar das duas formas. Mas eu acho que é a mesma lógica de Luffy e Ruffy. Os japoneses não conseguem pronunciar o L, e aí eles falam Ruffy. Enfim, o Balen foi um dos híbridos que lutou contra o Chainsaw Man e, para quem não se lembra, ele é o híbrido que usa lança-chamas. Ele comentou com o Denji que provavelmente um não se lembrava direito do outro e estendeu a sua mão para cumprimentar o Denji. Mas aí ele fez uma gracinha e enfiou 2 dedos dentro do nariz do Denji, que obviamente ficou puto com essa palhaçada e ameaçou matá-lo. Aí o Balen debochou dizendo: então nesse caso, talvez o Chainsaw Man apareça para me salvar.
Inclusive, ele estava interessado em saber por que o Chainsaw Man anda sumido e perguntou ao Denji o que eles poderiam fazer para o Chainsaw Man voltar. O Denji fingiu demência, mas o Balen resolveu testar qual ameaça surtiria efeito no Denji. Primeiro, ele sugeriu que demônios do mal poderiam aparecer para destruir Tóquio. Denji respondeu que provavelmente os caçadores de demônios ou a Asa poderiam dar conta do recado. E já que o Denji mencionou a Asa, Balen quis saber se os dois eram amigos. E pela reação do Denji, Balen percebeu que a Asa era um ponto fraco do Denji, e então ameaçou matá-la para fazer o Chainsaw Man voltar. E aqui tem um detalhe, será que ele está se referindo ao Chainsaw Man vermelho, o Denji, ou ao Chainsaw Man preto? O Denji tentou não cair no papo do Balen. Errou! O Denji tentou não cair no papo do Balen. O Denji tentou não cair no papo do Balen. E nesse ponto é interessante notarmos que ele está levando muito a sério a ameaça da segurança pública de matar a Nayuta. Deixando de lado essa suspeita que temos com relação à segurança pública, se considerarmos que o objetivo é realmente proteger o Denji, ou no caso o Chainsaw Man, talvez eles saibam que se o Denji se transformar no Chainsaw Man de novo, ele vai cair numa armadilha da igreja. E no momento que isso acontecer, o Chainsaw Man vai cair nas mãos da igreja e ela conseguirá usar o poder dele. Ou seja, isso vai dar uma cagada gigantesca, tipo o fim do mundo. O meu palpite é que a igreja tem um propósito. Ela quer algo do Chainsaw Man e não do Denji. E eu já comentei sobre isso com vocês há algumas semanas. Mas vale lembrar que a intenção da máquina era usar o poder especial do Chainsaw Man de apagar demônios para criar um mundo melhor, justamente sem as suas irmãs, fome, guerra e morte. Pode ser que a Kiga ou os líderes da igreja queiram fazer algo parecido e pretendam usar o poder especial do Chainsaw Man para concretizar algum plano bem louco. E se a segurança pública for do bem, eles proibiram o Denji de se transformar para evitar que isso aconteça. E para isso, eles usaram um argumento bem convincente. Afinal, se o Chainsaw Man cair nas mãos da igreja, pode gerar uma catástrofe. Enfim, o Balen falou pro Denji imaginar uma balança em sua mente. Do lado direito, ele colocaria um dia a dia maravilhoso e pacífico, onde ele tem amigos, família, cachorros e gato. E do lado esquerdo da balança, ele colocaria a corda que dá partida ao motor do Chainsaw Man. E qual lado pesava mais? A minha opinião é que pro Denji, os dois lados da balança têm praticamente o mesmo peso. Só que ele valoriza mais a Nayuta, os amigos, os doguinhos e o miauzinho. Porque do contrário, eu acho que ele já teria coringado e não deixaria de ser o Chainsaw Man. O Denji ficou revoltado com a ameaça e decidiu meter o pé daquele lugar. E esse Balen com certeza não é coisa boa, porque quando ele foi se despedir do Denji, ele disse: aproveite a sua vida normal enquanto puder. Isso nos leva a crer que, alguma hora, a igreja do Chainsaw Man vai aprontar alguma coisa para forçar o Denji a se transformar no Chainsaw Man, seja matando a Asa, ou tentando fazer isso, ou destruindo Tóquio. E pela expressão facial do Sugô, parece que ele não curtiu muito ver o Denji sendo ameaçado e chantageado. Eu sigo acreditando que ele quer ajudar o Denji e quer ser amigo dele. Só que talvez isso não seja tão simples, porque ele está sendo manipulado pela igreja, mas não está percebendo isso. Enfim, se você está curtindo o vídeo, eu te peço para clicar no like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E também vale a pena ativar as notificações para que você seja avisado quando sair o próximo review. Eu estava achando que semana que vem teria pausa, mas sairá o capítulo normalmente. E depois desse capítulo, eu tô torcendo para que Reese e Quan Chi não estejam nesse culto maluco. E de certa forma, eu torço pro Denji coringar, mas eu tenho medo das consequências se isso acontecer. Enfim, só alguns comentários finais. Já que Estados Unidos foi bastante mencionado nesse capítulo, eu tô começando a achar que essa igreja do Chainsaw Man tem alguma inspiração no culto do Charles Manson.
Para quem não sabe, em resumo, o Charles Manson foi um psicopata que criou um culto nos Estados Unidos no final da década de 60, chamado Família Manson. E ele era um cara que tinha crença nesse negócio de juízo final, de Armagedon e tal. E esse culto ficou famoso em razão do assassinato da Sharon Tate, que era atriz e esposa do diretor Roman Polanski, e estava grávida, acho que de 8 meses, quando foi morta. Essa parte da história até foi mostrada no filme do Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, que foi uma das referências da abertura da primeira temporada do anime. Enfim, eu não sei se eu tô certa, mas eu acho que essa igreja pode ter alguma inspiração no culto da família Manson. E tem uns pontos interessantes sobre o Balen. Diferente do Swordman, que não tem memórias de tudo o que aconteceu, o Balen parece se lembrar de bastante coisa e talvez mal tenha sofrido lavagem cerebral da máquina. E eu tô dizendo isso porque na segunda batalha dos híbridos contra o Chainsaw Man, que foi a batalha no cemitério, o Balen comentou com a máquina que o Chainsaw Man se enfraqueceu comparado ao que era antes. Esse antes pode tanto se referir à primeira batalha contra o Chainsaw Man, como também pode ser uma referência à época em que o Potita era considerado o herói do inferno e enfrentou os demônios das armas, que agora habitam nos híbridos, e os cavaleiros do Apocalipse. Então, a situação do Sugô parece ser meio diferente do Balen. Inclusive, me parece que eles têm papéis bem diferentes dentro da igreja. O Balen deve ser um dos líderes ou deve estar próximo dos líderes, enquanto o Swordman não parece saber tão a fundo das coisas e parece ter sofrido alguma espécie de lavagem cerebral. E um outro detalhe é que no capítulo 132 eu cogitei que essa mão pertencia ao demônio da justiça ou ao Chainsaw Man fake, mas agora pode ser que essa mão seja do Balen. Aliás, dos membros do clube de caçadores, ainda não está confirmado que o Seig é um membro da igreja, mas se o Iseumi e o Kobeni Jr. são da igreja, muito provavelmente o Seig também é. Enfim, o que você achou desse capítulo? Eu só sei que o cara mal chegou, mas eu já odeio esse Balen. A parte boa é que ele tem cara de que pode contribuir para a história pegar fogo. Mas qual é a sua opinião? Comenta aí. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até breve